Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente polêmico. Meu filho não merece a minha herança. Eu posso excluir ele? Em parte, sim. Dá para excluir aquele filho indigno, aquele filho que trouxe problemas, que você entende que ele não merece a sua herança, seja por qual razão for. Dá para excluir, em partes. Agora, quais são os problemas que surgem quando você começa a planejar esse trabalho da parte disponível da herança? Se você pensar em fazer uma doação de uma parcela que exceda a legítima, então que vai além dos 50% do patrimônio que você tem disponível, você vai precisar da autorização de todos os outros herdeiros. E aí você já entendeu que se você quer excluir um filho ingrato, esse ingrato não vai lhe autorizar fazer doações que excedam a parte disponível da sua herança. Inviável, portanto. Um outro problema que se encara é, se você tentar vender a um dos herdeiros um imóvel específico, com o objetivo de beneficiar esse herdeiro, vender por um preço que não é lá esse preço de mercado. Você vendeu por um preço possível, não tem licitude. O preço de venda, ele não tem uma tabela a ser seguida. Você vende pelo valor que você entender que o bem vale. Mas veja, quando você faz isso para um herdeiro, você precisa também da autorização dos demais herdeiros para finalizar, sem a possibilidade de questionamento, essa operação de venda de um imóvel a um herdeiro especificamente. E aí nós caímos na mesma cilada. É muito provável que você não consiga autorização daquele filho arredio, daquele filho ingrato, para que você faça essa operação de venda a um dos herdeiros. Então, o que pode ser feito? Você pode, portanto, fazer uma doação da sua parte disponível do acervo de bens patrimoniais que não excede 50% do total, aquele seu filho que você quer privilegiar. Se você está fazendo doações do acervo disponível, não se exige anuência, autorização dos demais herdeiros, porque você está doando aquilo que é disponível. Você pode, inclusive, doar para quem não é herdeiro. Essa é a parte disponível do seu patrimônio. Mas, doando para um herdeiro, no que pese você não ter a exigência de colher uma assinatura da anuência dos demais herdeiros, isso será interpretado como uma antecipação de herança. E será necessário citar isso em um momento da abertura do inventário para colacionar os bens que você antecipou na herança. E aí você começa a cair na primeira armadilha da doação da parte disponível do acervo patrimonial. Eventual discussão que vai diminuir o acervo patrimonial do herdeiro que recebeu aquela doação antecipada. Primeiro problema. O segundo problema é que você vai encarar uma alíquota de ITCMD, porque você estará doando da pessoa física para outra pessoa física. E assim, a alíquota de ITCMD pode chegar a 8% em vários estados. Você pagando uma alíquota de 8% estará em um cenário de baixíssima eficiência tributária. E eu sei que não é isso que você quer. Afinal de contas, nós aqui não gostamos de pagar tributos. A gente paga estritamente aquilo que é essencial. Com planejamento, se der, a gente até não paga a tributação sobre a operação realizada mediante planejamento. Portanto, com planejamento sucessório patrimonial, seja ele através da estrutura de holding, seja ele através de outros institutos, você busca economia tributária e bem gerir a sua vontade patrimonial para aquele filho que você quer privilegiar, mas respeitando os institutos de direito sucessório. Quais são duas soluções que você tem nesse ambiente de planejamento? Você pode fazer a integralização de capital social, transferindo esses bens para dentro de uma estrutura de holding familiar, de holding patrimonial. Na integralização de capital, você pode se beneficiar, inclusive, da imunidade constitucional ao não pagamento do ITBI. Então, você estaria levando esse imóvel para dentro de uma estrutura societária, onde você fará o seu planejamento sucessório e patrimonial, se beneficiando de uma imunidade constitucional. É isso mesmo. Você não estaria pagando nenhum tributo
para essa integralização de capital. Nem de doação, a ordem de 8%, nem de ITBI, a ordem de 2, 2,5% ou 3%, a depender das variáveis de cada uma das localizações desses bens. E assim, você estaria entrando num cenário de eficiência tributária. Mas, se você não está dentro da regra da imunidade constitucional, e aqui em apertada síntese, você está fazendo um planejamento patrimonial onde essa empresa vai explorar a atividade imobiliária. Então, a você não serviria a imunidade constitucional, mas, assim, você poderia fazer a integralização do capital dos imóveis a essa pessoa jurídica pagando o ITBI, a ordem de 2, 2,5% ou 3%. Então perceba, saltamos de 8% numa doação pessoa física para, no segundo cenário, integralizar pagando o ITBI a ordem de 2 a 3%. Economia de 5 a 6% sobre o valor dessa integralização. E aqui eu faço um pequeno parêntese. Se você fizer a doação, você vai pagar 8% sobre o valor de avaliação atual deste bem. Se você fizer a integralização, mesmo que pagando o ITBI, você pode integralizar os bens no acervo patrimonial do seu planejamento sucessório pelo valor histórico da sua declaração de imposto de renda, o que traz uma tributação de 2 a 3% sobre um valor muito menor. É comum que você tenha comprado um imóvel há 5, 7, 10, 20 anos atrás. E naquele momento, aquele imóvel custava 200 mil, 250 mil, 300 mil. Hoje, com o valor atual, esse imóvel estaria valendo 800 mil, 900 mil, 1 milhão. Então veja, se você fizer uma doação desse imóvel de 1 milhão pagando o ITCMD, você vai pagar 8% de 1 milhão. Se você fizer o planejamento patrimonial, integralizar esse imóvel, o acervo patrimonial desta estrutura de holding, você estaria, se pagar o ITBI, então fora daquelas regras de imunidade, recolhendo o ITBI a 2%, mais 2% do valor histórico desse bem, de 200 mil, de 250, de 300 mil, e não 2% de 1 milhão. Então, mesmo você integralizando e pagando o ITBI, você estaria economizando muito tributo nessa operação realizada mediante planejamento. E assim, você consegue maximizar a divisão patrimonial daquele seu filho que não é o ingrato, que não é um indigno. Nós fizemos um quadro comparativo de uma situação fictícia, para que você consiga entender, quando a gente fala em economia tributária, o que isso representa. Então imagine que você tem um acervo patrimonial a ser planejado na sua sucessão, que pela sua declaração de imposto de renda está avaliado em R$1 milhão. São 2 apartamentos, um veículo e um terreno. R$1 milhão é o valor de avaliação. Mas, pelo valor real, pelo valor atual desses bens, eles estariam avaliados, em média, a 3,5 milhões. Esse é o nosso cenário. Valor histórico a 1 milhão e valor real a 3,5 milhões. Trazendo para o nosso quadro comparativo, nós temos 3 possibilidades de sucessão. O inventário comum, aquele que você não se planejou e simplesmente você veio a faltar e aí os seus familiares precisaram abrir inventário. A doação, e aí sim, a doação é um tipo de planejamento, porque ela só pode ser feita pelo instituidor vivo. O instituidor falecido não é capaz de doar, então precisa de um certo nível de planejamento. E a estrutura de holding, uma holding simples e, de igual forma, feita ainda com o instituidor do patrimônio em vida. Nesses 3 cenários, nós teríamos essa tributação incidente. Para o inventário, você teria custos com o ITBI no valor de R$ 561 mil incidentes nos custos de inventariar esse patrimônio de 3,5 milhões. Já para uma doação, você teria custos de ITCMD por volta de R$ 309 mil para se transferir esse patrimônio com planejamento na modalidade de doação pura e simples, desde que respeite as regras de sucessão. Nesses 2 cenários, nós já teríamos uma economia de R$ 252 mil em comparação com o inventário, uma economia de 40%, 45%. Já para o cenário da holding simples, você teria custos incidentes por volta de 150 a 173 mil. Depende
das suas regras de imunidade, se seriam deferidas ou não. Mas percebam, nesse cenário da hold, você já teria uma economia, em comparação com o inventário, de R$390 mil de tributos, o que representa 69% de eficiência tributária. Isso, meus caros, é capaz de rebaixar o seu filho querido, aquele que não é indigno, aquele que não é ingrato, de classe social. Muitas vezes ele não vai ter sequer esse valor para custear os custos de inventário e ele vai precisar usar do acervo patrimonial para uma venda antecipada e assim trazendo os valores necessários para pagar essa tributação. Então, não deixe que isso aconteça com a sua família. Planeje a sua sucessão e planeje, inclusive, a parcela que o seu filho ingrato vai receber de todo esse acervo patrimonial. Com isso, você pode sim excluir parte da sua herança do acervo patrimonial daquele filho que é arredio, que é ingrato. Por fim, como aqui a gente não tem momento blogueirinho, a gente não fica pedindo para você se inscrever no canal, não fica pedindo para você compartilhar com aquela pessoa que precisa desse conteúdo, não fica pedindo para você deixar os seus comentários, isso você faz se você quiser. Se você tiver interesse, então você faz, encaminha para quem você acha que é importante. Aqui, o nosso objetivo é fazer com que esse canal transmita um conteúdo informativo, transmita um conteúdo didático para a população. E é esse o nosso objetivo, tá bom? Então fica aí o nosso abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.